É um prazer estar com vocês novamente, né? Essa câmera que está pro alto, eu tô olhando, eu tinha que botar ela mais aqui embaixo um pouco. Mas tudo bem. Aí eu estava lendo aqui a escritura e resolvi falar algumas coisas, né? Mas sem estudo, né? É o modo que vejo. Aí gosto de ver a ideia, aí eu falo. Eu estava lendo aqui, Gênesis, deixa eu ver aqui, o capítulo, Gênesis 6, Gênesis 6, 1. Aí está escrito que ia acontecer o que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos. Agora vamos ver, né? O homem. Mas acontece que a história, eu já contei para você a história de Adão, né? É uma história, tudo é história, é em cima da história, mostrando alguns acontecimentos, respondendo algumas perguntas. Aí cria uma história conforme, né, as perguntas e tal. Mas não quer dizer que seja assim. Então, mas aí aqui a história é interessante. Eu gosto da história. Minha avó contar a história para mim, eu sempre gostei. Eu sei que é história, mas tem vários sentidos legais. Olha só. Então aqui, nasceram filhos. E viram os filhos de Deus, ó, que as filhas dos homens eram formosas, quer dizer, bonitas, né? E tomaram para si mulheres de toda a que escolheram. Então repare bem, ponto final aqui. Ok, vamos mais à frente. Então disse o Senhor. Agora vocês têm que saber quem é o Senhor, porque muita gente, tanto o cristão quanto o ateu, diz que o Senhor é o Deus principal. Mas não é. Entendeu? Não é. Aqui no caso dessa história, Deus aqui seria o que está no homem. Entendeu? É porque o homem se multiplica e, e os filhos de Deus escolhem. Ora, mas você vendo na história de Adão, o que é que aconteceu? Adão assumiu o homem, né? Adão não é o homem, como eu já falei várias vezes e repito para vocês entenderem. Formou o homem do pó, corpo tudo morto, mentalidade tudo, não é isso? Aí o que acontece? Tá tudo morto. Aí ganha fôlego da vida, quer dizer, o fôlego não é dele, é da vida. Eu já falei isso várias vezes, eu repito para vocês lembrarem. Então o que acontece? Aí ele assume o homem. Então, assumindo o homem, é o Filho de Deus, é a vida, é a consciência da vida, que é o Deus que vai estar no homem, né? Então ele assume o homem e dá do coração do homem. Então há uma guerra, vamos dizer, espiritual, espírito humano e espírito da vida. É esse o sentido. Mas vocês também sabiam o que é espíritos no Novo Testamento, já que são cristãos, o cristão tem que seguir o Novo Testamento de certa forma e observar o que Jesus diz em alguns lugares. Então, olha o que vai dizer. A minha palavra é espírito. Ó, isso é base para argumentação. Então, a palavra é gerada onde? Na consciência. Né? Agora, você tem que saber então que consciência que está falando. A minha palavra é espírito. Se é o material, o homem que morreu e Adão assumiu, ou se é Adão. Mas se assumiu, então quem está falando é o Filho de Deus, é o Filho da vida, vamos botar assim, a consciência viva. Que todos são, como eu sempre falo, que raciocina, que pensa em tudo, é justamente isso aí. Então, Adão assumindo, então ele é o Filho de Deus que está no homem. Mas se ele se faz homem e faz a obra do homem, ele é Senhor, como material, Senhor, sobre o procedimento humano. Então discute com a mentalidade humana. Esse é o sentido. Mas ele não é, mas se fez. E põe todo o erro do homem para fora. É como limpar o jardim mental. Rejeitar a vida que está bem no coração. Coração centro, está no centro do jardim. Mas de qual jardim? Isso se refere mental novamente. O jardim da vida, né?
a árvore da vida está no centro, quer dizer, a vida está no centro dessa consciência. O homem foi feito à imagem e semelhança. Então agora vamos ver esse negócio de imagem e semelhança. Deus não tem forma. Ele não tem assim a forma de homem. Mas ele faz o homem a sua imagem e semelhança como? Em que sentido? Para ser a imagem. Qual a imagem? A imagem é um feito, né? Você pega um boneco de barro e faz aquele feito ali, aquela, né? Então, Deus não é imagem assim, então qual é a imagem de Deus? Os feitos de Deus. Os feitos, né? Para ser como ele é. Então foi feito como ele é assim, na feitura dele a vida, a consciência e a vida. Então o homem mesmo morto, ele ganhou esse fôlego de vida e ganhou ser igual a isso. Não poderia sair fora, vamos botar assim. Até ganhou o conselho, que foi o homem que recebeu o conselho, ó, não coma da ciência, né? Do que é bom, do que é ruim, ou do que é mal, né? Que é ser mal e bem, bem e mal se refere a vida e morte. Então, que já está provando da vida, então não prove da vida e prove da morte, entendeu? Então o conselho era esse. Mas uma vez que o homem, então, por amor da sua mulher, o homem material, por amor da sua mulher, não. No caso, ele recebeu a ordem, mas ele sabia. Ele preferiu ficar com o que é seu, parte de si. Então, nesse momento, fez por inocência ou não, porque ele recebeu uma ordem, ele está morto automaticamente para a feitura de Deus, né? Para essa imagem, o procedimento, né? São os feitos, as feituras, a imagem é isso. E semelhança, quer dizer, para ser semelhante. A consciência e a vida de Deus. Aí, uma vez que ele deixou de ser, o filho assume. O Adão, no caso, seria ali o filho, é a consciência viva que dá nome aos animais e não encontra para o homem, para a sua veste humana, para viver aqui e agir aqui. Então, não encontrava um ajudador, uma fêmea. Ele só via a fêmea dos animais, no caso, né? Então, quando ele viu até a fêmea, ele diz, essa agora não é aquela fêmea que ele via, que dava nome aos casais. Ele não deu nome ao homem enquanto não tinha fêmea, vamos botar assim. Então, essa agora é carne da minha carne e osso do meu osso. Então, uma coisa que pertence a ele, ó, carne da minha carne, ó, é dele. Meu osso é dele. Então, quando o homem fala assim, minha consciência, meus pensamentos, então isso é coisa que pertence a ele. Mas quando ele diz assim, um dia eu vou morrer, ele agora já passou de proprietário para propriedade, se fez propriedade. Então aí se mostra filho de Adão, vamos botar assim. Na história, é história. Mas a história tem todo um sentido do falar, do procedimento humano. Entendeu como é que é? Onde se coloca o procedimento da vida e do homem. Mas quando o homem fala certas coisas e depois não compreende que ele por si só não pode estar vivo, tanto é quando perde a vida, ele vai ser carregado para uma sepultura e voltar a ser eterno morto, vamos botar assim. Ele tinha sua eternidade. Qual era? Morto. Ou vida para entrar em outra eternidade. Qual? Vida para sempre. Mas na compreensão, a consciência resgatada da humanidade, para o humano, no caso aí eu não sei falar direito, mas para que o humano então provasse isso, né? A vida fosse a imagem perfeita de procedimento de algo eterno, né? Do grande poder sobre tudo, que é a própria área infinita e o poder que tudo fez, né? Não adianta. Agora, os poderes é chamado o quê? Os poderes é chamado Deus. Aí vai embolar na escritura, porque a escritura tem vários, né? Várias divindades, tanto de homem quanto mulher. E os poderes políticos são poderes. Então, todos esses poderes têm um nome, é Deus. Tu está entendendo como é que é? É Deus. Então, vamos voltar aqui ao assunto. Então, aqui, né, os filhos de Deus escolheram as mulheres. Quer dizer, se Adão se fez homem, os filhos de Deus agora estão como homem. E as filhas do material, quer dizer, as filhas do homem, carnal, e que é praticamente filho dele também. Então,
Aí foram se multiplicando e ele escolheram as mulheres, né, para ter filho, né, com ele gostar e tal, tal. É, por aí. Mas aí, então aí vai aqui no versículo 3, né? Vai dizer assim, então no 3, então disse o Senhor, ó, então, vamos dizer que o Senhor seja o Adão, que se fez material, mas escravo do material, porque se ele dá vida ao material e se fez como homem natural, o que é que acontece aí? Ele mesmo sendo consciência viva, ele vai usar a consciência do material, consciência morta. Então vai haver uma discussão de espírito, quer dizer, uma discussão de consciência. Até não terminei de dizer. Jesus diz, a minha palavra é espírito. Então a palavra espírito é gerada onde? Não é nos pés, já falei isso, né? Então é na consciência. Então se a consciência gera a palavra espírito, é que a consciência é espírito. Então eles estão dando nome à consciência de espírito. O Senhor de um corpo. Mas se uniu-se o corpo, ele é escravo do corpo. O corpo material é senhor através do que ele colhe do material. Então há discussão. Aí por isso que vai dizer aqui assim, ó, no 3 aqui. E disse o Senhor, ó, bom, o Senhor seria a vida, mas escrava o Senhor material. Mas quem está falando é a vida, porque ele vai dizer assim, ó, vai falar a consciência da vida. Vamos botar aí o Adão, que se fez material, mas está consciente ainda. Mas ele, dado a consciência, discute com a consciência material, dado que é material, e tenta corrigir. É mais ou menos por aí que o escritor está colocando. Ó. Diz então o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ó, para sempre a gente está dizendo que ele é um eterno aí, mas está como material. Tudo bem. Então, vamos lá. Por que aqui, para sempre com o homem? Porque ele também, ó. Então, é o que se fez material, está falando do material. Então, ó, porque ele também é carne. Porém, os seus dias ó, é diferente do dele, que ele assumiu o material. Porém, os seus dias serão 120 anos, o que ele quer dizer que é o máximo. É o que o escritor via que uma pessoa podia durar. Mas está dentro da história, né? Então, mas ele está falando de outra coisa aqui, de duas coisas. A mente, se o homem tem vida, tem que ter uma consciência da vida. É isso que ele quer mostrar. E se o homem era morto, ele tem uma consciência morta que ganhou vida. Mas se afastou, então deixou de ser a semelhança da vida. Qual é a semelhança da vida? Os procedimentos da vida. Da vida, não julgar, não condenar. Então é isso. Põe para fora e não condena o homem. Então, mas a gente fica discutindo ali, tentando ajeitar. Por isso que diz aqui, ó, diz o Senhor, não contenderá o meu espírito. Agora vocês têm que saber quem é esse Senhor, que está falando de dentro de tudo. Porque se o espírito é a palavra, mas a contenda é feita por consciência, então aí acontece um porém aqui, ó. Não contenderá a minha consciência, vamos botar assim, para sempre com o homem, porque ele também é material. Ué, então, o que é a vida? É a vida que está falando então. Esse Senhor aqui, nesse caso, nesse momento, é a vida que diz, ó, a minha consciência, meu espírito, quer dizer, que se fez material, não contenderá com o material para sempre. Porque o material também porque a minha consciência também é carne, porque se fez material. Mas o material dura só 120 anos, mas a minha consciência dura para sempre comigo. Então a vida está no meio. Essa vida, esse Senhor é que vai ser o Jesus, o título da vida, mas está no homem. E aí vão crer, olhando o homem, vão pensar que é o homem. Mas o filho de homem é outra coisa, não é isso? Mas a vida assumiu o homem, então se torna também como filho do homem. Mas acontece que o que está dizendo aqui, ó, meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque né, também o espírito aqui, no caso, a consciência que se fez material também é como material. Mas só que um dura mais do que o outro. Porém, o homem dura menos.
Então, esse é que é o problema. Então, essa consciência aqui é que mostra tudo do homem. Mas a vida está sentada no coração, centro mental da vida. Ó, o coração do homem, mental do homem, não é o coração que bate no peito. Está se tratando de argumento, de palavra. Criação vem da consciência, do centro de uma consciência. Então, o homem aqui também tem a consciência, tem o centro da sua consciência, o qual, vamos dizer o quê? Do coração do homem sai o quê? Ah, sai as coisas naturais que eles gostam. Ah, aí sai adultério, mas não sei o quê e tal. Aí um mata o outro e descaneca. Isso não vem da vida. Isso aí é o que não é a imagem de Deus. A imagem quer dizer procedimento, feitura de Deus, não é a feitura de Deus. O procedimento de Deus é outro. Então a feitura de Deus qual é a imagem? É os procedimentos. É o que quer dizer. Não é aparência. Não é aparência assim de corpo e tal. Então é isso que eu quero. Eu estava lendo aqui e me lembrei das coisas, então eu vim falar. Mas também quero mostrar outra coisa aqui. Então, se o homem foi feito à imagem de Deus, quer dizer, como Deus não tem aparência, então é a feitura. A feitura de quê? É a feitura de seus atos. É como Deus age. Então, o homem foi esse amplificador, vamos botar, montado de acordo igualzinho é a vida. Vamos botar assim, a consciência com a vida no coração, no centro. Então o homem é para ser isso, né? Foi feito assim, vamos botar, é a história. E aí, então, ele se separa por causa justamente da mulher, ele quer a mulher e tal, vamos botar assim, né? E acaba também não respeitando o círculo de vida, ganha o poder da mulher, a mulher que tinha o poder de saber a hora e tudo, ele ganhou esse poder e ele não tendo regra, né, nem menstruação nem coisa alguma, para ele tem que ser hora, a mulher tem que estar pronta a qualquer hora. Quantos animais, uma fêmea de cadela, ela não deixa acontecer nem antes nem depois do círculo. Mantém o homem na linha, mantém o macho na linha. A mulher não faz mais isso. Mas pela morte dos dois. Começou pela mulher e depois o homem. A consciência, saindo da feitura de Deus, quer dizer, os procedimentos, né? Para ser semelhante à vida, a esse Deus, que a vida é o poder no homem, faz viver. Então, é chamado Deus, o qual habita no coração do Senhor, que é a mentalidade da vida. É o que o cara quer passar, na minha opinião. Vocês têm que ver que eu não tenho estudo. Eu olho aqui, vejo do modo que tenho visto as coisas, né? Eu não posso fazer nada, não é por estudo, né? E nem por doutrina de regra de olhar a Bíblia. É porque se olhar por não sei o que, exegese, mas não sei o que, para mim não adianta nada. Porque se é exegese, mas não sei o que, é o pé da letra, né? Aí o pé da letra vai sair da gíria. Aí vai confundir tudo, porque a gíria muda o sentido da palavra, da própria palavra. Então o que vai acontecer? Não dá para ver. Vai dar tudo como errado e vai errar, né? Esse é que é o problema. E disso eu então destruirei tal. Isso aqui chega perante Deus, quer dizer, chega ao centro da sua consciência. O qual a vida está em todos, está no centro da consciência de todos. Por isso que vão dizer assim, vós sois templo de Deus. Agora está falando para quem? Está falando para a consciência da vida. Templo do Deus vivo, a vida. Ora, quando o homem assume, quando o Adão assume o homem, olha só como é que vai mudar. O homem entra para dentro. Então agora muda o quê? A consciência morta fica dentro e o Adão fica por fora colhendo. É o Senhor, mas colhendo como escravo de um Senhor material. Aí vocês vão ter que saber quando está se falando Senhor, de que Senhor está se falando. Aí o que vai acontecer aqui? Esse Senhor vai destruir, diz aqui que vai destruir. É Deus que vai destruir ou o Senhor? É o Senhor. Então o Senhor aqui não é Deus, certo? Certo. Tanto não é que essas coisas chegam perante Deus. Se a consciência da vida se faz material, ela faz a obra do material, bota tudo para fora e faz a obra do material. E não vai ganhar culpa por isso. Assim também como o morto não tem culpa pelo que faz através da vida, que é a vida que dá. Então aí, como vai se perdoar? Se perdoa o pecador, vamos supor o Senhor que é o Adão, vamos botar, se fez homem.
e faz o pecado do homem, bota para fora, se perdoa o Adão, que põe o pecado de quem errou para fora, ou, como é que se diz, eu quero dizer, ou se perdoa os feitos, que não é dele, mas ele está botando para fora que é do homem. Como se perdoa isso? Né? É a pergunta. Então vamos ver a obra de Jesus como se é a consciência da vida, ou se é a vida da consciência que se fez homem que está ali. Para mim, é a vida, é o poder. Então é um Deus também, por isso que muitos vão ficar tocando no assunto, é Deus, não. Mas os que não vê, vai querer arrumar uma opção de problema, vão querer perder o contexto quando o ensinamento está fora de contexto praticamente. Está flutuando dentro de tudo. Né? O que viram, é isso, é o que eu tenho visto. Então o que acontece aí? Então, o que eu estava falando, né? O que vai se perdoar? A quem? O que está dando do material, as obras do material, que é chamado pecado, que é contra a vida, e contra a feitura, os feitos de Deus, a feitura da vida. Deus é o poder, a vida é o poder, então é Deus. Todos os poderes é chamado Deus. Aí tem o poder do homem, tem o poder. O poder do homem cresceu muito. Como? Em destruição, em enganar, em tudo. Mas quem dá? Aquele que se fez homem. Para vencer isso aí. Esse é que é o problema. Para tentar ressuscitar a mentalidade morta do homem. Então, isso chegou perante Deus. Ora, tanto o cristão como o ateu tem a mãe de dizer que o Senhor aqui em casa é Deus. Não. É a consciência. Deus é o que está no centro da sua consciência. É a vida, é o poder é chamado Deus. Então, o Senhor aqui não é Deus, mas pode ser chamado Deus, porque é um poder também. O homem erra, pensa os caras, ele não faz tudo isso? Então, isso é um poder de fazer tudo isso. E a vida, que é o Deus, aí o poder de manter ele vivo através da consciência da vida, que se faz material, não julga, não condena. O Deus não condena, não julga. A vida da vida para você ser o que você é. Você é o quê? É isso ou aquilo. Mas por que essa guerra então aqui? É simples, é porque o homem foi feito a feitura de Deus, quer dizer, a imagem e semelhança. Quer dizer, se Deus não tem imagem assim de você olhar, então qual é a imagem é feitura, então qual é a feitura de Deus? É procedimento, não é isso? Uma pessoa, que nada, eu falo, então você saiu da onde? Aí eu sou obrigado a entrar nesse lugar. Tu tá vivo ou tá morto? O cara, eu tô vivo. Eu falei, tu saiu da onde? Não saiu do teu pai e tua mãe? Então o que sai de dentro é o quê? É morto por algum acaso? Então aí o julgamento de quem matou, quem destruiu, não é lícito matar, não é lícito coisa, então você não faça isso. Dá para entender? Então como se olha isso aqui? Se olha a escritura, observar, tem que ser pelo lado da vida. Se for pelo lado dos atos, vai cair junto ao julgar e condenar. Não adianta. É o que eu tenho visto. Mas até o cara que ganhou o poder aqui, no caso aqui, a consciência é viva, que tem Deus dentro de si. É o Senhor. Tanto é que vocês vão ouvir dizer assim, esse Senhor aqui, ele se fez homem, né? O primeiro homem é Cristo. Por quê? Cristo não é ungido. Então o primeiro homem do pó, formado do pó, é ungido de vida. É por dentro. Vamos botar aí, ungido de vida. Ganhou o fôlego de quem? Não é seu, é da vida. Então a vida tem que estar nele. E aí tem a gíria, se tornou vivente. Mas os sacerdotes que estão escrevendo, tem um que usa a gíria. Né? Ele diz, se tornou alma, que é chamado espírito do Senhor. A consciência é chamada espírito. Onde Jesus disse, a minha palavra é espírito, é gerada na consciência. Então a consciência é espírito. Até Paulo entendendo, porque Paulo pregou de várias formas, para depende da crença das pessoas. Entendeu? Se o cara crê em mentira, ele prega também a mentira de modo que eles entendam para vir para Cristo. Mas qual Cristo? Porque o primeiro Cristo é humano. Ele é ungido de quê? Da vida, é o que eu estava falando. Agora eu lembrei, vou voltar ao assunto. Então repare bem, esse é o primeiro Cristo. Mas se Cristo morre, se o homem morre, o ungido da vida morre para a vida,
perde-se unção, não é isso? A unção é o filho, é a consciência da vida, uma vida no centro do coração, no centro mental. Consciência da vida, o centro da consciência. Então ele assume o homem por amor. Vamos botar assim, é como quem diz, não. Ele, ele pelo amor da sua mulher, vamos botar assim, não é assim, mas ele, é que no caso a história quer dizer que ele foi enganado. Mas ele recebeu, mas não poderia ser enganado. Então vamos botar o sentido que é por amor de uma companheira. Ele queria ela de todo jeito. Vamos botar assim. Então, ele se afasta da vida, morre mentalmente, fecha o olho ali, porque ele via até que a árvore era boa. Então, Adão então é o filho de Deus, ele é filho da vida, filho da consciência da vida e é consciência. A vida está no centro. É o que mantém vivo uma consciência e educa. Né? Ok, então o que acontece aí? Então, ele se fazendo o homem, está tudo certo. O homem volta a viver, tudo bem, mas quem é o homem agora? Quem é o ungido agora? Quem é o Cristo agora? É isso que eu quero dizer. O primeiro é o homem que é ungido da vida. Ele rejeita a vida. Ó, é o que diz lá. E os olhos fechou, então quando Adão assume, abre-se os olhos do homem. Ah, então agora já não é mais um homem. Por isso que Deus já aparece sozinho lá, falando para a consciência, que é o Adão que fez homem. Então, o que é que ele diz ali? Mas quem te disse que tu estás nu? É porque ele quer dizer que a consciência da vida, a vida está no centro, estava vestido do homem, não se sentia nem vergonha de estar nu. Ok? Mas quando ele assume o homem, agora ele é como veste do homem e vai se sentir nu. É esse o sentido que os caras estão dando. Bem, se os sábios que sabem mais do que eu, tudo bem, ele tem estudo, eu não olho por estudo, eu olho pelo que eu estou vendo aqui dentro do próprio texto, o sentido aqui mesmo. Se Adão assume o homem era ungido da vida. Rejeita, perdeu sua unção. Adão então se unge do material. É isso. Ele, se, ele era ungido, mas para ungir o homem, vamos botar assim, fica difícil de falar, que é complicado, né? Mas vamos botar lá, o homem é ungido por dentro, ganhou vida, não é isso? O homem é ungido por dentro. Ok. Então a vida está dentro dele. Agora vocês vão entender. Ora, mas se ele perde a unção, perde a vida, ele devia até que a árvore era boa e fechou os olhos. Então aí o Senhor assume, o Deus, né, o Adão aí se torna o Senhor que assume a consciência, que assume o homem. Então, ele está ungido agora, a consciência da vida está ungida por dentro. Quem é que está dentro? Se a vida passou para fora e se sentiu nu do que estava vestido, então ele agora, quem é ungido agora? Quem é o Senhor ungido? A consciência viva da vida. Então, só esse sentido que eu tenho visto nas escrituras é igual ao assunto de pai contra filho, filho contra pai, mãe e tal, tal. Não é isso? É uma dissensão. O filho contra o pai contra filho, a nora contra... Só que isso aí está no Novo Testamento, mas aconteceu em outro, no livro talvez anterior. Então a história é anterior. Mas em Jesus diz que Jesus veio fazer dissensão. Mas se a dissensão já existia de filho, né, contra pai e filha contra a mãe e a nora contra a sogra, vou botar assim, que aí quem entendeu já disse que é 2 contra 1 ou 3 contra 2, um negócio assim, é porque lá nessa história, não sei se o filho contra o pai, talvez contra o ensinamento do pai, o qual o pai aprende da sua mãe, que era a avó do garoto, não é isso? Então aí os filhos desse homem estão contra 2, vamos botar assim. A filha dele vai estar contra a avó, no caso, porque diz que está contra a mãe, mas qual? A sua mãe ou a mãe de seu pai? É esse o problema que quer dizer. E a mãe da garota, que é a nora lá da avó, lá dela, então é contra a sogra. Contra a sogra. Se é contra a sogra, então os 3 aí estão contra 2. Por quê? Está contra o pai, está contra a mãe do pai, que é a sogra. No caso
da mãe que a garota dizer que que a filha está contra a mãe seria a mãe de seu pai. O entendimento, então, a disserção, dissensão, um negócio assim, já está pronta, não é isso? Então, qual é a dissensão que Jesus traz? É a nova dissensão. Qual? Contra aquilo ali. Contra que nem discute de dizer que é assim, tem que parar, não. Ele é contra, mas avisa. Só não mate. É isso que ele, no sentido da dissensão, é essa. Porque ele vai mostrar que está contra ele. Entendeu? Contra a vida. Ele, nesse Jesus, então, aí o nome é da vida, na consciência que assumiu o homem. Entendeu como é que é? Aí o homem tem que reconhecer a vida. Ó, mesmo que ele erre, ele tem que reconhecer que está vivo. E tem que reconhecer que saiu do seu pai e sua mãe vivo. Aí o cara vai falar, mas ele no meio do caminho e tal, e o cara que morre, nasce, assim que nasce já morre. Cara, mas... E você vai reconhecer o que? A morte? Quer reconhecer o quê? Por que acontece a morte? Isso não importa, porque os acontecimentos aqui de destruição de cidade, porque acontece a morte, é isso aí, os poderes, que é Deus também, poder, então, mas é poder de homem. Todos os poderes chamados Deus e engana tanto o crítico como os ateus, como os fiéis, como os cristãos, como tudo, qualquer religião. Porque se não entender o fundamento, realmente que não é o fundamento de história, histórico nem nada, a história só serve para dar dicas, algumas dicas, não é para você seguir, de certa forma, mas você entender algo em você mesmo. Vou voltar ao assunto. Então o Senhor que está falando aqui, não é isso? Tanto o Senhor aqui não é Deus, que isso chegou perante Deus. Aí o ateu erra, o cristão erra, o estudado erra. Diz que o Senhor aqui é Deus. Tudo bem. Nenhum dos deles vão ficar muito errado, porque se o Senhor é poder no homem, ó, é o que assumiu o homem, está como o homem, tem o poder errante do homem e o poder da coisa justa, da vida em si. Ele tem vida própria. O homem depende dele. Então, não vai estar errado porque é um poder também, é Deus. Mas não queira dizer aí, se falar que é Deus e Deus, sem saber a separação de qual, o que está se falando, aí se põe Deus aqui, que vai destruir. Ó, é o que se... E fica buscando a verdade quando ele é a verdade. Existe, está vivo, é a verdade e não olha para si. E não fica dizendo, como é que é isso e tal. Não chega a isso. Ele deixa tudo para lá e vamos embora. É assim. Então ele chegou perante Deus. Agora olha só, se chegou perante Deus, o escritor vai ter que colocar como uma carta que chegou perante Deus. Se chegou perante Deus, Deus vai ter que, é como abrir uma carta que chegou perante ele. Ele vai ter que usar as palavras do Senhor lá, da consciência que assumiu o homem. Esse é o problema. Então, se o Senhor lhe diz que vai destruir, então é o que Deus vai falar a Noé. Chegou perante mim a destruição de todo vivente. Ó, vivente é um material que se fez, né, se tornou vivente. Que um escritor põe a gíria, se torna alma. Então aqui tem as duas histórias, os escritores estão juntos. Ou um só escritor mostrando os dois lados. Entendeu? Então, o que acontece? Então, todos os leitores, o que eu tenho visto até agora, passa por cima da verdade aqui. Chegou perante mim a destruição de toda a alma, todo vivente. Ó, chegou perante mim. E não está dizendo que chegou perante Deus? Então quem é que está falando aqui? É Deus, não é o Senhor. Quem é destruir? O Senhor. E isso chegou perante Deus. Então quem diz que o Senhor ali é Deus está errado. Não vai estar errado o ateu, o crente, todos os estudados? Não vai estar errado? Está errado. Aí quer corrigir, eu vou botar até a palavra fora, sacanear o cristão. Poxa, que isso, cara? Quando você também não entende de certas coisas,
Quem somos nós para ser o dono da verdade? Então, se não somos dono da verdade e sabe disso e ainda fala com a boca que não é dono da verdade, então não devemos sacanear os outros e querer resposta. Porque se pergunta alguma coisa aos outros, me explica isso aqui agora. Ué, então você é menos sábio do que ele, está pedindo explicação a ele. Então o que o Senhor ia fazer aqui é destruir todo. Chegou perante Deus. Se chegou perante Deus, o Senhor aqui não é Deus, é? Ou é? Então vamos bordar por aqui, ó. Então, chegou perante mim, ó, confirmando que chegou perante Deus. Ó. Então é Deus. Chegou, não é o Senhor. Chegou perante mim a destruição. Então todo mundo passa por cima disso aí. Aí quando Deus vai falando o que chegou perante ele, está lendo. Se está escrito na carta o que chegou perante ele, eu vou destruir, Deus vai ter que dizer, eu vou destruir. Mas Noé sabe que Deus está falando do que chegou perante ele. Ou não? Não é Deus que vai destruir. Tanto é que ele vai parar, vai dar um tempo e vai dar a medida da arca. Ó. A história é a história. Entendeu? Milhares de animais entrando na arca, não existe isso. Os animais que tinham que entrar na arca, mesmo na história, tinham que ser os que Noé tinha em seu domínio. Né? Em casa, sua criação. Tanto é que o que ele não tinha domínio, então aí está no domínio de um poder que enviaria que fosse até lá. Mas não é o mundo inteiro. Entendeu? Agora vamos ver então. Então aí diz para Noé e tal, então, porque o pecador disse, eu for com o Senhor lá, disse. Isso chegou perante Deus. Então o Senhor não é Deus, e Deus é que está falando agora com Noé. Aí Deus dá uma pausa no que chegou perante ele e diz, faz a arca com a medida tal, 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 para salvar aquele homem, né, e sua família. E aí não julgou os seus filhos, Noé não julgou os maridos, esposa dos seus filhos, que era de geração que estava morrendo ali já. Então, vamos lá. Aí deu a medida, depois volta falar do que chegou perante ele. Como ia ser destruído? Eu vou mandar o dilúvio e tal, e está lendo para Noé. O que chegou perante ele. É como eu leio aqui uma carta perante vocês, ó. Então, o pecado aqui, o Senhor, né? O que chegou do Senhor perante mim, ó. Chegou perante mim a destruição. De quem? Vocês já leram que era o Senhor que se arrependeu. Quem é o Senhor que se arrepende? Não é homem que se arrepende? Então quem se fez homem? Não foi o Adão que se fez homem? Não é a consciência da vida que se fez homem para livrar o homem? Quando seu pai avisou o homem, não faça isso não, você morre. Mas o filho que dava vida como soprou, você vai fazer esse homem viver, meu filho. Vamos botar assim, vamos criar história. E aí faz viver e o homem rejeita. Tirou a assunção dele, ele era o Cristo ali, ungido de vida. Ó, Cristo é ungido. Aí é o Cristo ungido da morte. Pronto, Cristo morto. Ora, se Adão assume o homem, ora, agora ele está ungido na carne. Aí está o Cristo, Filho de Deus. É ele que faz o pecado do homem, que morto. O que se encontra aí para vocês aprender e julgar e não julgar com condenação? Olhar, julgar a si mesmo. E se livrar e ser a aparência, né? A feitura. A imagem de um ser que não tem essa imagem, então a feitura de quê? De procedimento. Que se chama eterno. E aí se fala do eterno, né? Aí é vida, vamos botar vida. Vida é a que faz viver a gente, ó. Faz viver a consciência, ó. Faz viver o material, ó, a vida. Mas tem vida, o dia a dia é chamado vida. Minha vida está uma droga, eu não consegui emprego. A minha vida está assim. Mas ele falou minha vida. Jesus vai dizer o quê? Ele diz, o homem, a vida, a consciência da vida é que assumiu o homem e que bota o pecado do homem para fora. É como se ela estivesse pecando, mas não é. O pecado está pronto no homem e tira para fora. Todo desejo do homem é pecado. Não vai ser legal, porque é obra da morte, ministério da morte dentro de si, vamos botar assim. Cara. Aí o que é que acontece aí?
Como é que vai se perdoar? Se perdoa a vida que assumiu o homem, dizendo, você está perdoado do teu pecado? Mas se ele não tem pecado, ele está colhendo do material, então o pecado não é dele, ele está colhendo o pecado de outro, botando para fora. Então se perdoa quem? E o morto está morto. O pecado está vivo, está como vivo, porque alguém está colhendo, dando vida a isso, mostrando. Então, Jesus aí tem que ser a vida, porque ele diz assim, o teu pecado está perdoado. Se ele falasse para quem assumiu o homem, dizendo, você está perdoado do teu pecado, então eu estou te acusando, você é pecador e tem pecado. Não, mas ele colheu o que não é dele, então ele vai dizer assim, o teu pecado, o teu feito, pecado é feito, não é a gravidade aí. O Antigo Testamento que colocou pecado como gravidade, ó. Pecado é a transgressão da lei. Não, mas a transgressão não é o pecado. O pecado é o feito. Rejeitar a lei ou errar na lei. E depende da lei. Esse é que é o problema, que a lei testa quem está a favor da vida ou não. Entendeu? Preceito, testa. Por exemplo, um homem vivo ou uma mulher viva é imunda. E a vida não está nele, a vida está fazendo esse julgamento? Não está fazendo esse julgamento. O animal vivo, imundo, como é imundo? Ele é a consciência da vida tudo, tanto a morte quanto o morto, quanto o mortal. Então, ele é Senhor, realmente. Mas quando faz a obra, ele é escravo. Quem é o Senhor é a morte, é o mortal. Aí tem que saber quando se diz, o Senhor vai fazer isso ou aquilo. Aí tem o problema. Que aí pode ser o Senhor, o homem que vai destruir. Em nome da vida a ele. Então lá o perdão foi perfeito. Os teus feitos estão perdoados. Quer dizer, o que você colheu, os teus pecados, o que você colheu para você. Se você assumiu o homem, então você assumiu todos os pecados do homem, todos os feitos do homem, a morte e tudo. Então, mesmo não sendo vivo eternamente, está morto de consciência, porque usa a consciência do homem. Aí não vai poder entender os dois lados. Mesmo que fale, meu corpo, minha mente, meu coração, isso tudo, o coração que bate, o coração central mental, que é da onde sai a adultério e tudo mais, é quando as dois corações se fala assim, do coração. O coração que bate no peito é um, aonde os antigos até arrancavam e botavam uma pedra no local, olha bem. Mas tem o coração, é o que é centro mental, é a vida. Então, no homem estando a morte, o que sai de lá? A obra da morte. Qual a obra de um morto? Não tem noção da vida, então ele adultera, mas não sei o que e tal. Olha, vocês têm que saber o seguinte, Deus é nome dos poderes, tá? Por isso eu vou até dizer o seguinte, eu tenho uma Bíblia aqui, eu já até falei isso. Aqui está dizendo, no princípio, Deus, criou Deus. O modo que está escrito é assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, no princípio criou. Criou, eu já falei para vocês que criou está criado. Então, tudo que vem depois do criou que foi criado. Então, Deus, céu, terra, são palavras criadas. Estava na própria consciência de quem criou. Que é um poder e é chamado Deus, então o cara vai dizer, estava com Deus e era Deus, porque se torna o nome de Deus, da consciência viva. Quem entendeu ainda diz assim, Deus é Espírito, a palavra. Já usando o que Jesus disse, minha palavra é Espírito. Então, a Espírito é gerado na consciência. Então, a consciência é Espírito, é o Senhor de um corpo. Então, ele diz, Deus é Espírito. Agora tem que saber qual, o que é que vai ser dito aí. Paulo que diz isso. Mas ele sabia das coisas, ele dava a cada um conforme a igreja. Entendeu como é que é? Então não adianta querer condenar Paulo, porque ele sabia o que está falando. Tanto é que ele vai dizer o que aqui? Deus é Espírito. Mas é palavra. A palavra é Espírito. É a palavra da consciência. Que é onde Deus estava. Foi gerado e sai como palavra. E é nome. Estava com Deus porque foi gerado nele. E depois é nome de Deus. Então, Deus é Espírito, a palavra. O sentido aqui vai ser esse.
E o Espírito de Deus, ó, o Espírito da palavra, o Espírito nesse nome, ó, que criou mesmo o nome também. Ó, o Espírito de Deus sonda o corpo, a medula de um ser humano, ó, e até Deus, quer dizer, até a palavra. Dá para vocês entenderem? Então Paulo era burro, inventou mentira. Ele se inventou mentira conforme os mentirosos da época. Você tem que dar conforme a mentalidade pode absorver, para chamar para o segundo homem espiritual, o segundo Adão espiritual. Porque o primeiro todo mundo chamava de Adão. E é o Cristo, porque é o ungido da vida. Esse Cristo morre lá. Por isso vai dizer, como está escrito na Bíblia, que o homem, né, o filho do homem tem que morrer. Porque o homem morreu, então o filho do homem, a história tem que seguir. Então, é isso aí. E Jesus, então, é a vida que fala do filho do homem. Ele fala da consciência que se fez material. O pai atrás do seu filho, aliás. O pai vinha atrás dos seus filhos. E o avô, que seria o pai geral, o pai único, está de lá olhando seus netos, olhando seu filho. É história. Mas é legal a história. Agora não adianta querer levar para o outro lado. Se livre das coisas que não devem. Bom, foi um prazer. Eu embolei um pouco, porque eu sempre faço assim, eu não falo nada por escrito. Quer dizer, nada é nada. Eu não falo as coisas assim por escrito. Eu falo do que vou vendo na hora e o que vem na consciência. Que uma coisa chama a outra e por isso que embola. Uma coisa chama a outra. Mas você escolha o que é justo. Tente juntar o que eu separei por algum momento. Naturalmente, entendeu? Porque uma coisa puxa a outra e não dá para botar tudo em... É como juntar um monte de Bíblia dentro de uma coisa, né? E aí você fica assim. Fica difícil, mas tudo faz parte de um conjunto. É isso, né? Então tá bom. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.